Todo Seu continua com uma história que o mundo acompanhou com apreensão, com esperança. E com certeza você deve estar bem fresquinho na sua memória a história dos 12 meninos e seu técnico de futebol que terminaram presos dentro de uma caverna na Tailândia. E apesar de lindas, elas merecem ser exploradas com cuidado e com segurança. Então nós vamos conhecê-las melhor com a ajuda de um espeleólogo. Olha que coisa maravilhosa aqui, é o Erik Senazowski. Você tá bom? Senazowski é o que, Erik? É de origem polonesa. Polonesa, né? Então, não vamos falar nenhuma língua eslava aqui, vamos falar em português. Mas eu quero, olha, a espeleologia é uma coisa que eu tenho um certo fascínio. Porque ela tem, de certa forma, depois a gente vai falar sobre isso, algo a ver com paleontologia. Então, eu gosto muito dessa história. Então, eu queria que você dissesse para a gente, o Erickson, o que é, na verdade, a espeleologia? Bom, a espeleologia é um esporte de ciência que visa a exploração e a documentação das cavernas, né? A parte esportiva explora as cavernas, né? Faz todo esse primeiro acesso, né? E a parte técnica faz a documentação que posteriormente serve de subsídio para diversos estudos científicos. Bom, a gente teve esse episódio agora do resgate, né? O episódio não é isso aí, isso é uma outra coisa. Mas o episódio do resgate desses meninos lá na Tailândia, né? Qual foi o principal, na sua visão, o principal problema enfrentado pela equipe de salvamento lá, de resgate? Bom, a questão da água, né? Porque quando você fala de um ambiente confinado, que é a caverna, vamos fazer um comparativo. Se você está mergulhando no mar, numa lagoa, né? Num local aberto, né? Qualquer emergência, você, com os devidos cuidados, lógico que o mergulhador não pode sair subindo assim, que é a questão da descompressão, né? Exato. Mas ele sobe, né, e encontra o ar. Quando você está dentro de um ambiente subterrâneo, restrito, que a água está em contato com o teto, aí você não tem essa possibilidade. Então, qualquer falha técnica, qualquer falha de preparo daquela atividade, ela pode ser fatal. Aliás, em função disso, Erickson, eu vou dizer, depois desse acontecido, mas muito se falou sobre os perigos da exploração das cavernas. É, de fato, um esporte perigoso, né, a espeleologia? A minha primeira resposta é não, porque a maior parte das cavernas, elas são horizontais, de fácil acesso, né? Agora, é lógico que existem as cavernas que têm exigências técnicas maiores. Então, o caso do mergulho, o caso de abismos, né, onde é necessário o uso de cordas. Então, quando você começa a trabalhar nesses ambientes mais complexos, mais técnicos, você tem um maior nível de risco. Mas a maior parte das cavernas, no geral, são seguras. A espeleologia é um esporte seguro. Agora, Erickson, nem toda caverna é subterrânea, né? A classificação das cavernas é assim, elas são cavidades naturais subterrâneas. Então, todo ambiente natural formado por uma rocha, né, que seja subterrâneo, é uma caverna. Então, todas são subterrâneas? Todas as cavernas são subterrâneas. Eu vou fazer uma pergunta boba para você. Qual é a maior caverna do mundo? Bom, a maior caverna do mundo é a Mammoth Caves, né, nos Estados Unidos. Ela hoje está com mais de 640 quilômetros. Eu nem vou arriscar. Como é que é? 640. Mais de, né? Eu não vou arriscar dar um número preciso. Isso, é exatamente ela. Meu Deus do céu. Olha que tem estalactite. Então, eu não vou arriscar dar um número preciso, porque cada vez que eu consulto, ela está maior, né? É uma caverna que está sempre em documentação, em mapeamento e crescendo. E ela aumenta? Sim, porque você está fazendo uma exploração, encontra uma galeria nova, né? Abre, continua e você vai lá, faz o mapa e vai crescendo nela. Então, ela ainda não está concluída. 640 que... Meu irmão, é muita coisa. Agora, se diz que tem uma outra caverna na Tailândia, a Sondong, que é a maior do mundo. Então, existe um equívoco, são coisas distintas. A Sondong é uma caverna ampla, muito grande, então ela é a maior do mundo nessa questão do volume, né? Entendi. Agora, quando se fala em desenvolvimento, em caminhamento, a Mammoth Caves é a maior. Meu Deus, o Brasil também é um país rico em cavernas. Muito, a gente sabe. Muito.
Quais você já visitou? Fala. Bom, eu conheço mais ou menos no Brasil já em torno de 1.400 cavernas. Quantas? 1.400. Como 1.400? Eu sei que tem muito, mas 1.400 existem? Então, são cadastradas mais de 10 mil no Brasil. Mas existe uma estimativa... Olha, o cara que gosta de espeleologia, mas que não tem nenhuma informação técnica, que é o meu caso, 10 mil é muita coisa. Então, mas estima-se mais de 300 mil. Essa caverna onde é? Essa caverna fica no município chamado Natalândia, norte de Minas Gerais. Nós descobrimos ela numa expedição há 3 anos atrás. É uma caverna fantástica, né? O rio corta ela inteira. Ela não é muito grande, deve ter em torno de uns 500 metros só, mas uma caverna muito, muito bonita. Assim. 500 metros não é grande, né? Tá. E essa água é um rio subterrâneo? Isso. As cavernas estão sempre associadas à água. O que formou as cavernas é a água. Tá. Então, é um longo processo. Elas começam lá no subterrâneo, tá, né? E aí elas vão evoluindo e crescendo. E sempre tem essa associação da água com a caverna. Isso aí parece uma coisa... Isso é Brasil? É Brasil, aí mas fica... parece uma coisa vulcânica. Então, na verdade, é que isso daí é o calcário já corroído. Então, o calcário é uma rocha solúvel. Tá. Então, ele vai corroendo e com ficando as intempéries, com as chuvas, com as tempestades. Mas não é? Olha aí. E aí, onde é que é? Isso é um estalagmite? Isso, essa é estalagmite. Olha o tamanho! Mas tem muito maiores, né? Essa é na Bahia, na Chapada Diamantina, no município de Iramaia. Agora, essas explorações, são feitas sempre em grupos ou dá para ir sozinho? Não, então, uma regra que a gente tem é de ir no mínimo um grupo com 4 pessoas, né? Porque se existe algum incidente, né? Você tem pessoas suficientes para fazer, um lá chamar socorro, o outro ficar tomando conta da pessoa, né? Então, sempre grupos assim maiores, né? Uma outra coisa que eu tive que saber a seu respeito, que você já participou de descobertas. Vamos falar de entomologia. Você achou uma nova espécie de centopeia? Então, é assim. Na Chapada Diamantina, inclusive. Isso. A espeleologia é essencialmente uma atividade coletiva. Ela seria essa? Isso. Então, eu fui convidado para participar de uma expedição do Laboratório de Estudos Subterrâneos, da UFSCar, né? Eles têm uma equipe lá que estuda a fauna das cavernas, né? E a gente teve essa feliz descoberta, né? A equipe como um todo, eu estava junto na equipe, e a gente localizou essa nova espécie de lacraia. E normalmente elas não são pigmentadas, né? Esses animais subterrâneos, né? E essa aí é. Então, mas ela tem uma pigmentação mais leve, se você observar com os parentes de fora. O que acontece é que a pigmentação dentro da caverna, ela custa energia. Então, quando você tem baixa alimentação, tudo que aqui consome a sua energia, você tem que economizar. Por isso que os bichos de caverna, às vezes, têm os olhos menores e por aí vai. Vamos falar, isso aí está certo, é entomologia pura, mas existem outros animais que a gente pode encontrar dentro de cavernas? Quais são? A gente fala muito de morcego. Os morcegos são os que mais comuns, assim, mas o morcego não é um animal de caverna, ele é um animal que utiliza a caverna como abrigo. Né? Tá. Agora, existem as espécies que são totalmente adaptadas ao meio subterrâneo e elas, então, vão se reproduzindo, elas perpetuam a vida delas dentro da caverna. Né? Existem peixes, aranhas, grilos, insetos de todos os tipos. É uma variedade muito grande. Salamandra. No Brasil a gente não tem, mas lá fora, na Europa, tem salamandras. Branquinhas, né? Algumas são até coloridas. Não necessariamente assim, todo bicho de caverna é cego e branco. Né? Então, algumas salamandras têm algumas branquinhas, mas tem algumas que são pigmentadas. Né? Agora, Edson, eu falei no começo da minha paixão por paleontologia. Isso me levou a ter um carinho também pela espeleologia. Eu queria que você, que é mestre nessa história, dissesse de que forma a espeleologia e a paleontologia se conectam. Está totalmente associado, porque as cavernas sempre foi um abrigo natural, né? Então, às vezes o bicho vai lá para se abrigar, ou então algumas cavernas, elas são funis, como se fosse um funil. Então, às vezes o bicho está caminhando na mata, entra, escorrega, vai, cai, morre lá dentro. Então, é relativamente comum, assim, a descoberta de fósseis em cavernas. Quer dizer, quando você fala fósseis, nós estamos falando de
Megafauna, não se fala em dinossauros. Não se fala em Cretáceo, né? Não. É mais para... Mais recente. Mais recente, depois da glaciação? Isso. Ou durante a glaciação? É um período assim, a gente fala em 10 mil a 200 mil anos. Isso aí o que é? Isso aí é mamute? Esse daí é um tatu gigante. Ah, né? sim. Esse é o fóssil que a gente descobriu numa caverna também, na cidade de Iramaia, na Bahia. Perto da Chapada Diamantina, e esse daí é uma pata de um cavalinho extinto, que era um cavalo bem pequenininho, né? Dos primeiros mamíferos, né? Isso, e aquele tatu, ele hoje é o fóssil de tatu mais completo descoberto até hoje. Ele tem 98% dos ossos reunidos. Ah, sensacional, e deu para montar? Deu para montar. Esse fóssil está montado hoje no laboratório de paleontologia da UFSCar. Olha que legal, gente. E esse tatu gigante era nativo daqui, da América do Sul. Isso, nativo. É ele, a preguiça gigante, isso. Né? Megatério, né? Exatamente. Olha aí. E a carapaça desse tatu, a gente voltando um pouco ao nosso passado mais recente, é mais ou menos do tamanho de desses orelhões de rua, assim. É, um negócio bem gigantesco, né? Qual é o nome desse tatu mesmo? Esse daí é um Pampatherium. Pampatherium, tá? Isso. Olha que coisa maravilhosa. Pô, Eric, você devia ter... Pô, podia fazer mais essas pautas aqui, né? De espeleologia, não é? Essas coisas que eu gosto, paleontologia, que são coisas curiosas, mas muito, muito bacanas, muito bacanas. Quero te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, imagina, a oportunidade é minha de te conhecer. Esse espeleólogo, que é o Erickson... Mas Sernawsky, não seria Sernawsky? É Sernawsky. Sernawsky, isso. Tá. Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Bom, eu faço parte de um grupo chamado Grupo Pierre Martin de Espeleologia, aqui de São Paulo. Foi fundado em 1987. É um grupo totalmente voluntário, né? E o objetivo do grupo é, então, a descoberta de novas cavernas, a exploração e a documentação com mapeamento. E, em paralelo, a gente faz atividades de resgate, exploração vertical, mergulho e tudo mais. Tem um endereço? Tem. O site é www.gpme.org. Isso. .org? .br. Ok. Obrigado, Erickson. Eu que agradeço. Muito legal.